fechar nossos olhos para fazermos uma oração. Pai, nós louvamos teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelas tuas ricas misericórdias sobre cada um de nós. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, por mais uma vez aprendermos mais da tua palavra. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor irá cumprir em cada um de nós o seu propósito. Nós te agradecemos, Pai, porque sairemos daqui cheios da tua palavra, sairemos daqui, Senhor, fortalecidos, sairemos daqui, Senhor, encharcados pela tua chuva, Pai, porque o Senhor nos dará, Senhor, aquilo que precisamos para que possamos avançar nas nossas vidas, Pai, em todas as áreas. Obrigado, Pai, pelo teu amor e te damos graças porque o Senhor está livre neste lugar para fazer conforme aquilo que você deseja. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nosso Deus é muito bom, glória a Deus. Vamos abrir lá em Marcos 4. Eu pedi para o louvor cantar essa música e eu vou explicar depois porque eu pedi para eles cantarem essa música. Vocês vão ver qual vai ser o tema da mensagem de hoje de manhã. A gente vai abrir lá em Marcos 4, 2. E aqui fala da parábola do semeador. E se a gente parar para prestar atenção, Jesus Cristo, nós sabemos que ele falou através de várias parábolas. Jesus Cristo ele usava as coisas da natureza e para trazer para a gente um entendimento, para que a gente pudesse ver como aquelas coisas funcionam, para que a gente entendesse na nossa vida como as coisas funcionam também. Não é? Ele usava, vamos fazer a metáfora, todo aquele negócio para a gente poder entender. Talvez de uma maneira mais fácil, como se ele fosse falar da maneira exatamente assim, literal, talvez a gente não entendesse. Mas daquela maneira se tornava mais fácil. Pelo menos é dessa maneira que eu vejo, né? Ele falava através de parábolas para que fosse mais fácil o entendimento. Então vamos ver lá em 4:2, no Marcos 4:2, como começa falando. Diz assim: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. Aí vamos vir para aqui para o capítulo 3, que diz assim: e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as demais parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Só até aqui essa parte. Só para a gente entender essa parábola aqui. Na verdade, o semeador é o Pai, é Deus, que Jesus vai explicar depois essa parábola para eles. O semeador é Deus. E ele semeia a palavra em nossas vidas. Não é isso? E aqui falou várias sementes. Tem semente que ela caíam em solos e elas não ficavam muito tempo vivas, cresciam e morriam e secavam, e só teve uma que permaneceu viva. E a palavra que eu queria trazer para hoje não é somente a semente na questão da palavra de Deus. Nós vamos ver outras parábolas que Jesus compara também às sementes. E o tema da mensagem de hoje vai ser: não somente semear ou manter, lançar a semente, mas manter a semente viva. Manter aquela árvore ou aquela planta que você lança a semente porque você não quer que ela fique com semente pro resto da vida. Você lança uma semente porque você quer que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela gere frutos lá na frente. Então o tema de hoje, da palavra de hoje de manhã é mantendo a sua semente viva. E a gente vai começar primeiro por essa semente que nós vemos aqui, que é a semente da palavra de Deus. Se ela é uma semente, isso significa que ela não vem pronta para nós. A gente recebe tudo naquele dia. Pronto, nasceu de novo hoje, recebeu tudo, não precisa mais aprender da palavra de Deus. Não precisa nem mais vir para a igreja, você sabe de tudo e tudo mais. Não, justamente Jesus comparou uma semente. Ele não disse que você recebia uma árvore e podia ir para casa com aquela árvore. Plantar ela no seu jardim e ela estava pronta, não. Ele disse que você recebe uma semente. E uma semente normal, ela precisa de água para ser regada. Ela precisa de um solo bom para ela poder puxar os nutrientes que ela precisa para crescer.
Se aquele solo não tiver, você vai ter que cuidar do solo, você vai ter que comprar adubo, você vai ter que comprar as vitaminas. Quando aquela semente crescer, se vierem pragas ou se vierem outras coisas que queiram destruir e tirar a vida daquela planta, daquela semente que você lançou lá, você vai ter que também afastar aquelas pragas, você vai ter que cuidar daquela semente, daquela planta, você vai ter que mantê-la viva. E eu estou querendo trazer isso para a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus, essa semente foi plantada em nós, somos nós que temos que guardar ela dentro de nós. Somos nós que temos que manter ela viva. Somos nós que temos que aguar ela todo dia. Porque a gente não agua uma planta, vou aguar esse mês, próximo mês eu aguo daqui a 3 meses. Não. Porque Jesus não comparou a uma árvore que nasce lá na floresta, não. Ele comparou a uma semente que precisa de cuidados. E se ela precisa de cuidados, quem tem que ter esse cuidado com ela somos eu e você. Então nós temos que aguar. Justamente a gente escuta várias vezes aqui no culto a respeito disso. De que nós temos que, o corpo se alimenta 3 vezes ao dia. E a semente precisa ser regada quantas vezes? Pelo menos uma vez ao dia. Então você precisa estar regando a palavra de Deus dentro de você para que você não fique fraco. Para que ela não fique fraca e para que ela não morra. Para que as circunstâncias, porque aqui diz que, quando Jesus vai explicar, ele fala que às vezes nasce em espinhos, ele fala as circunstâncias do mundo. Às vezes o diabo vem e rouba a palavra que foi plantada ou a semente que foi plantada. E por que ele está conseguindo roubar? E por que as circunstâncias do mundo estão conseguindo sufocar a semente para que ela não cresça, para que ela não produza? Por quê? Simplesmente porque ela está fraca, porque se ela fosse forte o suficiente, ela conseguiria vencer essas dificuldades. E se ela está fraca é porque ela não está sendo fortalecida. E quem não está fortalecendo ela? Aquele que é responsável por ela. E não é Deus o responsável por ela, somos eu e você. Porque Deus diz, guarda o que você tem. Ele não diz, eu estou guardando o que você tem. Ele diz, você, guarde o que você tem. Então você é responsável por aquilo que Deus deu para você. E a primeira semente é justamente essa palavra. E nós vamos ver lá em Jeremias 1:2. 1:12. Em Jeremias 1:12 também é um versículo muito conhecido, que diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E aí a gente vai trazer para Deus. Já que Deus é o nosso maior exemplo, ele diz que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E se ele vela é porque ele está cuidando dela. Ele está cuidando da semente dele, que é a palavra, que ele está lançando sobre nós. Ele está cuidando dela todo dia. Se ele disse, eu vou renovar as minhas misericórdias todas as manhãs. Ele renovou ontem, mas ele tem que manter ela viva hoje. Ele tem que renovar hoje. Ele tem que manter ela viva amanhã. Ele tem que renovar ela amanhã. Então ele está sempre se lembrando. Eu prometi para eles que eu vou renovar as minhas misericórdias. A cada manhã as minhas misericórdias se renovam. A cada manhã. Então a cada manhã Deus se lembra. Eu tenho que manter minha palavra viva. Eu tenho que manter a minha palavra viva. Eu prometi que daria perdão para eles. Então ele perdoou a gente ontem, ele tem que perdoar hoje, ele tem que perdoar amanhã. Então essa questão de manter vivo, de manter em continuidade. Não é simplesmente, foi hoje, mas amanhã deixou de ser. Não. Ontem, hoje, amanhã. Mantendo sempre vivo, regando a palavra, velando sobre a palavra dele. E nós, como imitadores de Deus, como imitadores de Cristo, também temos que manter nossa palavra. Nós fizemos um dia uma confissão de que optávamos por Jesus Cristo. Mas se hoje eu deixasse de optar por Jesus Cristo, eu estava deixando de lado aquela semente que eu estava cuidando até hoje. E não basta cuidar só até hoje. Jesus ainda não voltou. Eu tenho que me manter perseverante até o final. Eu fiz aquela confissão quando eu tinha 7 anos. Eu, no caso, confessei Jesus quando eu tinha 7 anos de idade. Então, estou mantendo ela até hoje. Já tenho 24 anos. E vai passar o tempo e eu tenho que continuar. Amanhã eu tenho que escolher Jesus de novo. Depois de amanhã eu tenho que escolher Jesus de novo. E eu tenho que escolher Jesus a cada dia. Eu tenho que escolher Jesus todos os dias. Eu tenho que escolher não pecar todo dia. Eu tenho que escolher não ceder às tentações todo dia. As tentações de ontem não são as de hoje. As de hoje são outras, eu tenho que dizer não para elas hoje. Amanhã podem ter outras, eu vou ter que dizer não. Amanhã eu tenho que escolher Jesus de novo. Amanhã eu tenho que manter viva a palavra de Deus dentro de mim de novo. E aí vamos abrir lá em Salmos 1:2. Em Salmos 1:2 diz assim. Aqui está falando do justo, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas
tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a lei do Senhor nós sabemos que é a palavra de Deus para nós. E está dizendo que assim, medita o quê? Medita de dia e de noite. Se nós somos os justos, esse versículo é para nós. Está dizendo que nós, como justos, temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. E meditar não é só pensar aqui agora, daqui a 2 dias eu penso de novo. Não. Quando a gente medita, a gente pensa sempre naquilo. A gente está sempre lembrando, a gente está sempre passando pela nossa mente. Ah, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo, a palavra de Deus diz isso. Mesmo que você não possa, se você não tiver como ler aqui a palavra, mas você está pensando na palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso e você vai pegando aquela vida e vai trazendo para você. E você vai trazendo para o seu espírito e você vai se fortalecendo. Você tem que estar meditando na palavra de Deus de dia e de noite, em todo o tempo, para que você não fique fraco. Para que você não seja alvo fácil, como eu expliquei aqui. A semente é a palavra, você tem que regar ela. E como é que você rega? A palavra de Deus, ela é a água que vai regar a sua semente. Porque ela é a água também que vai limpar a sua semente, porque a palavra de Deus ela também purifica, não é algo purificadora? Ela também vai purificar o terreno para a nossa semente poder crescer, poder gerar frutos para o Senhor. Vamos abrir agora lá em Mateus 5:37. Aí a gente vai ver que a gente também tem que ser, assim como Deus vela sobre a palavra dele, nós também temos que velar sobre a nossa palavra. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não, porque o que passar digno é de procedência maligna. Mas aqui eu quero trazer a questão de que nossas palavras são sementes também. A palavra de Deus é semente em nossas vidas e a nossa palavra também é semente na vida de outras pessoas. Sejam palavras boas ou sejam palavras ruins. Vou primeiro falar sobre essa questão. A gente pode estar uma pessoa passar diante de nós, a gente dizer para ela, você não serve para nada. Você não consegue fazer nada, certo? Olha só para você, você não vai chegar nunca a lugar algum. Você imagina o que essas palavras podem fazer num coração que ele não esteja fortalecido? Meu irmão, se essa pessoa não tiver força, aquela palavra vai ficar martelando, martelando, e ela pode acreditar naquelas palavras, irmão, e ela pode nunca se erguer na vida dela. E ela pode acreditar naquilo dali. E quem foi que lançou aquela palavra na vida daquela pessoa? Para você ver a responsabilidade que nós temos. Às vezes, como pais mesmo, como mãe, você lançar uma palavra na vida do seu filho e dizer, menino, só tira nota ruim na escola. Por quê? Tu é muito... Não sei não o que tem de errado contigo, não. Suas palavras têm que ser diferentes. Meu filho, pode estar acontecendo isso com você. Mas você é capaz, você consegue. Vem cá, pai vai lhe ajudar, mãe vai lhe ajudar. É preciso que a sua semente seja diferente. Porque qual é o fruto que você quer ter? Porque se você... A gente fala naturalmente falando, se você quer colher manga, você vai ter que plantar a semente da manga. Se você quer colher qualquer fruto, você vai ter que colher exatamente a semente que você quer colher a fruta. Porque se você colher outra, você vai colher a que você plantou. Aí você planta uma semente, digamos, mal, você quer colher algo bom, não vai colher bom. Se você plantar uma semente ruim, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Porque você vai estar regando aquela semente, você vai estar plantando aquela semente, aí depois não entendo por que isso está acontecendo. Será que não foram suas palavras? Ou será que não foram palavras de outras pessoas ditas para aquela pessoa? Para aquilo que está acontecendo com ela? E quando é em nós que pessoas lançam palavras contra nós? Mas, porque as boas é mais fácil da gente sempre vai aceitar. Mas quando as pessoas lançam as más contra nós, e aí como vamos resistir? A palavra de Deus diz que a gente tem uma armadura e que o nosso escudo é o escudo da fé. Então, o que é mais importante? O que a pessoa diz para você ou o que Deus diz que você é? O que Deus diz que nós somos. Então, diante daquilo que Deus diz, não interessa o que as outras pessoas digam. Porque mais vale a palavra de Deus do que a dos homens. E mesmo até que alguém disse uma afirmação verdadeira sobre você, Deus pode transformar tudo isso. E transformar. Mudar a sua sorte, mudar a sua história, mudar a sua vida. É só você querer. E aí a gente vem para outra questão também de como cristãos nós temos que ter a palavra da gente. Sim, sim, não, não. Irmão, vou dar um exemplo, tá? Assim, qualquer exemplo. Irmão, tu me empresta R$20
próximo domingo eu te dou. Aí o irmão, tá certo, irmão, eu te dou os 20 reais. Aí chega próximo domingo, nem fala com o irmão. Aí o irmão que é crente, né, maduro, crente maduro. Aí ele, não vou nem incomodar o irmão, ele disse que me dá hoje, talvez ele não tenha. Talvez ele tenha se esquecido, não vou incomodar ele não. Vou só observar a reação dele. Outro domingo, nada. O irmão não liga, não dá satisfação, não faz nada. Aí o irmãozinho disse, Jesus, deixa pra lá, eu vou perdoar. Eu esqueci 20 reais, eu não vou morrer por isso também não. Mas e você? Como é que você fica diante de Deus? Embora às vezes o irmão perdoe. E nem se lembre mais. Às vezes tem gente até que se esquece e nem se lembra mesmo não. Que emprestou aquilo pra você, ou que você deu uma palavra pra ele que você ia cumprir e você não cumpre. Mas Deus está vendo o seu comportamento. E se Deus diz que se a gente for fiel no pouco, ele vai nos colocar no muito, isso significa que se a gente não for fiel no pouco, a gente nunca vai pro muito. Então a gente precisa ser fiel no pouco, para que um dia Deus possa nos acrescentar o muito, se é que queremos chegar no muito. Então se você disse, irmão, me empresta aí 20 reais, domingo eu te pago. Quando chegar domingo, ou paga o irmão, ou pelo menos vai lá e presta uma satisfação pro irmão. Irmão, eu disse a você que eu lhe pagar os 20 reais hoje, mas por algum motivo eu não tenho hoje, mas não se preocupe. Eu não me esqueci do que eu lhe disse, eu vou cumprir minha palavra. Sabe por quê? Essa sua preocupação em saber que você tem uma palavra, mesmo que você deu uma palavra e você não pôde mantê-la, porque às vezes pode acontecer isso, mas vai lá e presta satisfação, porque a pessoa vai ver que você se lembra, que você tem palavra, que você é uma pessoa de palavra, que você não jogou sua palavra lá e ó, enganou a pessoa e esqueceu e deu as costas e não se importa, não. Porque aquela pessoa vai ver, não, ela ligou pra mim ou ele ligou pra mim, e vai e cumpre depois. Chega lá, tá aqui, irmão, pra pessoa ver que você tem palavra. E sabe que não é só ela que vai estar vendo que você tem palavra, porque Deus também nos vê. Pelas coisas que fazemos aqui na terra, Deus também vai estar vendo que você tem palavra. Eu dei esse exemplo aqui de dinheiro, mas eu tô disse em relação a qualquer outra coisa. Você pode dizer para fulano, tal dia eu tô aí com você. Aí nem aparece, nem vai, não liga, não faz nada. Pode ser qualquer coisa, não precisa necessariamente ser dinheiro. Qualquer palavra que você deu. Liga para dar uma satisfação se não pode ir, mas não fica assim, dando uma palavra, então diz logo, irmão, não sei. Se eu puder, eu vou. Não fala, eu vou, pode ter certeza que eu vou estar lá. Aí chega no dia o irmão contando com você, você deixa o irmão na mão. Aí isso entristece o coração do irmão. Mesmo que ele não ligue para você, vai entristecer. Então, se você der uma palavra, vele sobre a sua palavra também. Qual foi a palavra que você deu? Vamos lá para os nossos relacionamentos, né? Nós sabemos que relacionamentos também, como eu falei aqui sobre a confissão de confessar Jesus Cristo. Quando você vai se casar também, você não faz votos para outra pessoa. Você fica responsável por cuidar daquela pessoa e aquela pessoa por cuidar de você. Vocês fazem votos de amor e tudo mais. Diante das pessoas e diante de Deus, não é isso? Mas por que às vezes os casamentos acabam? Porque muitas vezes as pessoas se esquecem daquilo que elas prometeram lá. Porque a semente é uma semente. Os relacionamentos são sementes. Que nós temos que manter aquela árvore viva. Mantendo e mantendo e mantendo. Vai passando os dias, você tem que manter. Porque se você não manter, a árvore vai enfraquecer. E se ela enfraquecer e você não fortalecer ela, ela vai morrer. Ela pode secar. E aí eu me lembro de um filme que eu assisti uma vez com a minha mãe. E nesse filme tinha um rapaz que ele queria muito, muito, muito. Ele era desesperado para arrumar uma namorada. Ele nunca conseguia no filme. Até o final do filme ele não conseguia. E ele ia até para uma psicóloga para saber se o problema estava nele, né? Ou se era nas outras pessoas, porque ninguém se interessava em namorar com ele. E a psicóloga disse para ele assim, olha, não está em tempo de você namorar ainda. Primeiro eu quero que você compre uma planta e você vai cuidar dessa planta. Se daqui a um ano essa planta estiver viva, você vai estar quase pronto. Mas aí depois da planta viva, você vai criar um animal. Você vai comprar um cachorro e você vai cuidar dele. Você vai alimentar, vai ter todos os cuidados que precisa ter com o cachorro, levar para vacinar, dar banho e tudo mais. Se você manter viva a planta e manter vivo o animal, aí sim você vai estar pronto para cuidar de um relacionamento. O que ela estava querendo dizer? Que relacionamentos eles não estão prontos. Nós que vamos mantendo aquele relacionamento, cuidando, cultivando ou a amizade, ou o casamento, todos os relacionamentos. Nosso relacionamento com nosso pai, com nossa mãe, com nossos irmãos, aqui na igreja, a gente que vai mantendo, a gente que vai cultivando esses relacionamentos. E foi interessante que no final do filme, a planta morreu e o animal, ele chegava esfomeado em todos os lugares. Por quê? Porque ele não cuidava da planta, ele se esquecia de regar a planta, ele não dava alimento para o animal. Então, quando o animal chegava, ele estava desesperado por comida, já definhando. E no final do filme ela dizia, não, o problema está em você. E ele não conseguia nenhuma namorada. Porque se ele não estava pronto para cuidar de uma planta, que não falava, que não tinha vontade própria, e um animal que estava dependendo basicamente dele, porque o animal, mesmo que não gostasse, não tinha como dizer para ele que não estava gostando. E ele não estava nem se importando, imagine
Um relacionamento 2 a 2, onde a outra pessoa tem vontade própria, onde a outra pessoa pode dizer, eu não estou gostando disso, e ia ter mais atrito, você não estava preparado para isso. Então, os nossos relacionamentos também são sementes, começam como sementes e nós vamos regando. Não é? Ninguém começa amigo do dia para a noite, não. A gente começa, oi, tudo bom? E vai crescendo. E vai mantendo aquele relacionamento. E se a gente não manter, o que acaba? Pode ver que tem amigos que a gente teve, que a gente às vezes não tem mais, porque a gente nem sabe onde está. Porque às vezes a gente deixou de cultivar e ele se mudou, foi para longe, ela foi para longe. Quem sabe um dia a gente reencontra eles novamente, para a gente continuar cultivando essa semente. Mas aqueles relacionamentos mais próximos de nós somos responsáveis por cultivar eles. E manter, né? Como o Espírito Santo de Deus mesmo diz, assim. Vejo que o Espírito Santo também é uma semente que Deus colocou dentro de nós para ele ser nosso amigo. E diz que a gente não deve apagar o Espírito Santo. Ou seja, você tem que manter viva a sua paixão por Deus, a sua amizade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Se você nunca conversa com Deus, como é que você está cultivando a sua amizade? Se você nunca faz o Espírito Santo feliz, sempre está entristecendo ele, como é que você quer manter ele alegre dentro de você? Não vai manter. Então você precisa cultivar aquilo que Deus já deu para você. Vamos ver agora a respeito da fé, porque a fé também ela é comparada a uma semente. Vamos lá em Lucas 17:6. Em Lucas 17:6, Jesus vai comparar a fé a um grão de mostarda. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, Jesus comparou a fé não a uma árvore, ele comparou a fé a uma semente. Por quê? Porque, irmão, significa que nós temos que praticar a fé. E que a partir do momento que nós vamos praticando a fé, ela vai aumentando. Mas se a gente nunca pratica, não interessa se eu tenho fé pouquinho, mas planta essa fé pouquinho que você está dizendo que tem, porque aí, você sabe que, eu quero que você abra lá em Marcos 4:31, para você ver qual o tamanho que essa pequena sementinha se torna, que é essa de mostarda, que é uma das menores na terra, mas ela vai se tornar uma das maiores árvores também, Marcos 4:31. Em Marcos 4:31 diz assim, é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, veja, Jesus comparou a fé àquela semente. Ele disse que a gente tivesse aquela plantadezinha de fé, do tamanho daquela semente, fôssemos capazes de lançar essa semente, de plantar essa semente, ela iria crescer e se tornar uma das maiores árvores e iria ainda dar abrigo para os pássaros aqui no caso. Mas acredito que para nós, trazendo para nós, não é para os pássaros, né? Isso está referindo-se ao nosso próximo. Vamos ter para nós ainda para abençoar as outras pessoas. E a gente vê que não nasceu pronto, irmão. Não nasce pronto a fé. Muitas pessoas dizem, tem gente que tem fé, eu não tenho. Não, você tem. Você só não está praticando. Sabe, é como matemática. Matemática, se você não pratica, você se esquece. Ou é como os estudos que você um dia estudou e você passou por lá, mas como você não fica praticando eles hoje, você se esqueceu. Aquela aula que o professor tanto deu, você sabia, tirava 10 nas provas, mas hoje se perguntar para você, você nem se lembra. Por quê? Porque você não cultivou aquele conhecimento. Você o guardou somente. E aí, disse também de nós, que nós somos a geração Y. E que os nossos filhos vão ser a geração Z. Ou, mais ou menos porque estamos acostumados já à questão da tecnologia. E a geração Y já é muito acomodada. Porque ela já não tem que fazer tantas coisas, né? Fast food, isso, então ela quer tudo rápido, tudo na hora que ela pensou, na hora que ela quer que tem que estar pronto. E tá ali, ela pensa que tudo está pronto às vezes. E aí a gente se vai vendo nas coisas da nossa vida que nem tudo está pronto. Que você tem que trabalhar, que você tem que construir, que você tem que começar, muitas vezes da base mesmo, para você construir algo. E no caso, dizem que, os nossos filhos, por causa da tecnologia, vão querer as coisas muito mais rápido. Mas aí o que eu vejo com relação a Deus? Deus Todo-Poderoso criou o mundo em apenas um dia? Não. Deus construiu o mundo que a gente conhece. A Bíblia diz em 6 dias. Ou seja, ele teve um tempo para construir.
Então ele começou. Teve a base, criou a luz, foi criando os céus, foi criando a terra, e ele foi construindo, construindo, construindo. Para construir as coisas, nós precisamos de tempo e precisamos de paciência. Não podemos querer, eu criei um projeto de um prédio, pronto, o prédio está pronto no outro dia. Os prédios demoram 2 anos, 3 anos, dependendo do prédio, 4 anos, 5 anos para ficarem prontos. E às vezes nós queremos as coisas assim, do nada. Deus, eu quero isso e querem que Deus traga pra gente. Quando Deus está... Você tem que construir. Você quer esse relacionamento? Você tem que construir esse relacionamento. Você quer essa sua profissão? Você quer chegar no sucesso da sua profissão? Você vai ter que construir o seu sucesso. É dia a dia. Dia a dia. Construindo aquilo que você deseja ter amanhã. Vamos ver aqui também que a fé é assim. Porque a Bíblia diz que a fé é o quê? Vem pelo quê? Ouvir e o quê? E ouvir. Ou seja, uma continuidade. Você tem que ouvir, e depois você tem que ouvir de novo, e depois você tem que ouvir de novo, e outra vez, e não pode estar cansado, vai ter que ouvir de novo. Ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra e ouvir a palavra. Mas toda vez eu tenho que ir para a igreja, todo domingo, toda terça, toda quinta. Irmão, você tem que ouvir a palavra na igreja, na sua casa, no seu carro. Você tem que ouvir a palavra. Você vai ter que estar ouvindo a palavra para que fé possa ser gerada no seu coração. Porque se você não estiver ouvindo a palavra, você vai estar ouvindo outra coisa. E ouvindo outra coisa vai ser fé naquelas outras coisas que talvez vai estar sendo gerada no seu coração. Se você ficar só escutando as notícias, você fez uma pesquisa que aproximadamente em 2015, 50% de pessoas vão ter câncer. Aí você já fica pensando, será que eu estou nessa? Será que eu estou nessa? Será que eu estou nessa? Não. Aí você devia ficar com a palavra de Deus que diz, obrigado, Pai, porque pelos seus pensadores já sou sarado e curado. E nem se preocupar com essas coisas. Mas se você ficar dando ouvido a outras coisas, qual é a fé que vai ser gerada no seu coração? A sua fé vai estar baseada em quê? Em qual palavra? Se você tiver com a palavra de Deus dentro de você, você vai estar crendo no que a palavra de Deus diz. Aí as pessoas do mundo ficam atormentadas e preocupadas. Por quê? Porque elas estão sendo bombardeadas por outras palavras. Porque o mundo tem muitas vozes. Mas a Bíblia diz que nós, as ovelhas de Deus, conhecemos a sua voz. Então temos que dar ouvido à voz de Deus e à palavra de Deus. Aí por isso que o povo olha pra gente, são tudo doido, porque um tempo desse eles são tudo calmo, tranquilo, sossegado. Lá em casa tá uma bagunça e na casa deles está tudo bem. Por quê, irmão? Por causa da semente que eles estão cultivando. Por causa da semente. A semente em nós é a palavra de Deus. E a semente na casa deles? Não sei. E aí entra também nossa parte, que devemos levar a semente de Deus para eles. E eles vão ter a parte deles que é cultivar. Porque Paulo diz, uns plantam, outros regam. Mas só Deus dá o crescimento. Então vamos abrir lá em Romanos 10, 17. Que é justamente o versículo que eu disse para vocês agora. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos ver agora lá em Marcos 8, 23. Marcos 8, 23. Em Marcos 8, 23, eu peguei esse versículo aqui porque eu achei muito interessante. Eu sei que Deus nos compara muitas vezes a árvores também. Mas eu achei bem interessante isso aqui, porque quando Jesus está curando um cego, certo? E lá no 23 diz assim: E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Eu vejo aos homens, mas os vejo como árvores que andam. Eu acho muito interessante, porque ele, um cego que nunca tinha visto, disse: Eu vejo homens, mas como árvores que andam. E eu acho isso muito interessante, pelo fato de que Deus também nos compara a árvores. Vamos ver lá no Salmos 1, de novo. Salmos 1, 3. Tem vários versículos que nós conhecemos. Ele diz que cavalos de justiça. Tem
tem vários. Se você vê, Deus vai nos comparar muitas vezes. Na videira verdadeira, que é Jesus, nós somos os ramos. E ele diz aqui em Salmos 1:3. Será como o quê? Quem? O justo. Quem são os justos? Nós somos os justos. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, Deus nos comparando a árvores. Claro que essa árvore aqui só está produzindo e só está junto a ribeiros de água porque ela estava fazendo o que estava no 2, que era meditando na palavra de Deus, se expondo à palavra de Deus. Então, ela estava fortalecida para crescer e para frutificar. Mas aí eu quero que vocês abram lá em Mateus 3. Mateus 3:8. Onde João Batista diz, e Jesus também diz, eles a mesma frase, só que eu peguei um versículo só porque Jesus também diz isso. Produzir, pois, quem? Ele está dizendo esse produzir, pois? Nós, os seres humanos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí Jesus também diz, eis que vos é chegado o reino de Deus, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, Jesus também nos dá uma atividade. Ele diz que nós temos que produzir frutos, e não qualquer frutos. Claro que aqui ele está falando só do fruto do arrependimento, mas temos que produzir esse fruto do arrependimento. E se é fruto do arrependimento era porque antes, nós sabemos que antes produzíamos obras mais, mas agora não produzimos mais porque conhecemos a Cristo. E as obras de arrependimento é justamente as obras contrárias às obras mais. São frutos de justiça, frutos de alegria, frutos de paz. São os frutos do Espírito. Nós sabemos que o fruto do Espírito é o amor. E no amor tem a paz, tem a alegria, tem a bondade, a benignidade, a longanimidade. Então tudo é um fruto. Mas tem que começar com algo. Começa com o quê? Com a palavra de Deus. Se ele diz que nós devemos produzir, então é porque somos capazes de produzir. E se somos capazes de produzir, não temos desculpa diante de Deus. Não estou produzindo é porque não sou capaz. Não. Deus fez você capaz para produzir. Então você pode sim produzir. E aí nós vamos ver aqui em Filipenses 1:10. Vamos ver aqui também. A gente diz Filipenses 1:10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E eu peguei esses dois versículos só para dar exemplo para vocês de que a Bíblia fala que nós devemos produzir. E que ela fala de vários frutos que devemos produzir, de arrependimento, de justiça, o de santidade. Então, temos que produzir esses frutos. Aí agora a gente vai ver lá em João 15:5. Como produzir esses frutos? João 15:5. Onde Jesus, ele está usando uma parábola também, se comparando a uma videira e onde nós somos os ramos. E diz assim, eu sou a videira, vós sois as varas, ou sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito o quê? Fruto. Quem está nele dá muito fruto. Mas quem não está dá fruto? Quer o segredo para dar fruto? Você precisa estar em Jesus. Você precisa estar com Jesus. Você precisa estar andando com Jesus. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, às vezes, a gente quer produzir da nossa maneira. Ah, Jesus, eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acho que dá certo. Aí vai lá, não dá certo. Por quê? Porque orgulho. Orgulho. Acha que pode fazer tudo sozinho. Acha que não precisa de Deus. Acha que sabe já, eu já aprendi tudo, já lá na escola, na universidade, lá no trabalho, já tenho experiência suficiente para saber como essas coisas funcionam. Aí vai, não dá certo. Ou vai, faz, não é como você tinha planejado, como você achava que seria.
Por quê? Simplesmente por uma questão muito importante. Você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Nada podemos fazer, irmão. Deus só quer o nosso bem. Deus só quer nos ver crescer. Deus só quer nos ajudar. Deus só quer fazer a gente alcançar o sucesso. Mas só depende de nós. Sabe por quê? Porque se a gente não buscar Deus, não vai acontecer nada com Deus. Deus continua pleno, perfeito no lugar dele. Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente vive a palavra, quando a gente vive intimidade com Deus, Ele está acrescentando a nós. Se não fazemos isso, nós saímos perdendo. Deus continua lá. Mas se a gente não faz, acontece algo conosco. E se a gente faz, acontece algo conosco. Quem se beneficia disso ou não, somos nós mesmos. Ah, se eu não orar, Deus vai ficar assim. Irmão, Deus vai estar lá, olhando, esperando você. Mas o diabo não toca em Deus. O diabo não faz nada contra Deus. Mas e contra nós, se estivermos longe de Deus? E se estivermos fracos? Você acha que o diabo vai procurar os fortes? Não. A Bíblia diz que ele está como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Ou seja, ele olha e diz, tá forte aquilo ali, eu não vou tragar aquilo ali, não. Porque ele está procurando alguém que dê oportunidade para ele. Então ele está procurando a oportunidade. Não dizem que a oportunidade faz o ladrão, né? A oportunidade também dá para o diabo a chance de atacar. Porque diz que ele está buscando quem possa tragar. Ou seja, ele não está buscando qualquer pessoa, ele está buscando quem esteja mais fácil para ele tragar. Quem está mais fácil. Então não vamos deixar nenhum caminho aberto para que o diabo venha nos atacar. Ou para que ele venha nos enfraquecer. Vamos nos fortalecer na palavra de Deus. Vamos nos fortalecer naquilo que Deus nos ensina. E aí vamos estar fortes. E aí vamos poder resistir. E aí vamos sair vitoriosos. E aí não vamos nos abater, não vamos nos entristecer. Se a tristeza vir, ela vai ter que, ao amanhecer, vai ter que sair. Porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Mas isso é para quem, irmão? Para quem está fortalecido em Deus. Porque para quem não está fortalecido em Deus, não consegue. Não vence. Mas quem tem Deus, vence. Quem tem Deus, consegue. Quem tem Deus, avança. Quem tem Deus, produz. Quem tem Deus, prospera. Porque Deus está lá. Está cansado, eu te fortaleço. O que você precisa? Está aqui. Deus dá para você. Deus dá para nós. Deus levanta. Deus restaura. Deus transforma. Deus muda. E aí entra a questão da perseverança. Como eu falei que a semente é algo contínuo, dia a dia você regando. Aquela que um dia era uma semente, agora já é uma árvore. E às vezes isso acontece também com as nossas orações. Orações são sementes. E às vezes você, mas Senhor, já faz 2 anos que eu oro e nada. Não deixe de regar a sua semente. Continue, persevere. Vai acontecer, vai chegar. Porque Deus disse que se não desfalecermos no tempo certo, nós ceifaremos, nós colheremos. Mas está tão difícil, Senhor. Persevera, mantenha a sua semente, não desiste dela. A semente pode ser um sonho seu. Mantenha o seu sonho vivo. Não deixe ele morrer, mantém. Mas já passaram tantos anos, não interessa. Mantém. Mantenha a sua certeza, mantenha a sua confissão, mantenha a sua fé, mantenha a sua oração. Mantém, fica lá, regando, velando, perseverando. Fazem quantos anos que Deus criou a terra? Quanto tempo que ele está esperando o homem? E ele está lá, ele não desistiu, ele está lá. Eu acredito, eles vão vir. Ele plantou Jesus, uma semente para nos colher. E ele está lá regando essa semente. Eles vão vir. Jesus, eles vão vir. E Deus não desistiu. Fazem 2013 anos, no mínimo, assim, depois de Cristo e antes de Cristo. Quanto tempo Deus está plantando essa semente? Ele está lá. Ele não desistiu de nós. Ele está regando a semente dele. Todo dia, nos dando amor, nos dando paz, nos dando alegria, nos dando a presença dele, nos dando o perdão dele, nos dando tudo o que precisamos. Ele está lá disponível para nós. Hoje, de novo, vou regar minha semente. Está regando a semente dele. Ele está regando a semente dele na minha vida. Ele está regando a semente dele na sua vida. Ele não desistiu de nós. Então não vamos desistir das nossas sementes. Não vamos desistir das nossas sementes. Vamos aprender com aquele que é o nosso maior exemplo, que é Deus. Se ele não desiste, por que nós temos que desistir? Persevera, acredita. Vai chegar. Obrigado, Pai. Começa a agradecer. Obrigado, Senhor. Vai chegar, não vai tardar.
vai chegar, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Sabe, tem outro versículo também que diz que aqueles que semearam com lágrimas, está semeando com lágrimas. Talvez porque você, como estou dizendo, nessas circunstâncias, querendo desistir de alguma coisa, ou um filho que está dando trabalho, um parente, ou uma situação difícil, alguém está doente, você está lá, semeando com lágrimas. Mas Deus diz que você vai colher com alegria. Os que semearam com lágrimas, colherão com alegria. Colherão com alegria. Então mantenha a sua semente. Não interessa, mantém, continua plantando. Não desiste de plantar. Lança a semente. Lança a semente. Continua lançando a semente. Mas eu já falei tantas vezes pro meu chefe, mas ele não acredita. Lança a semente. Porque você não está vendo, mas a semente está crescendo. A semente está crescendo. A semente está crescendo. Ela está crescendo. Ela está crescendo e um dia ela vai se tornar uma árvore. Um dia ela vai criar raízes profundas. E aí eu quero que vocês abram lá em Colossenses 4:2. Gostaria de pedir para o grupo de louvor vir para aqui, por favor. Que diz assim, Colossenses 4:2: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Estava cansado de orar? Continua orando agora. Estava cansado de orar? Vela sobre ela com ações de graças. Vela sobre ela com ações de graças. Continue regando, continue mantendo viva a palavra de Deus dentro de você. Continua mantendo vivo dentro de você o amor de Deus. Sabe, o amor de muitos esfriará, o nosso não. Mantém vivo o amor dentro de você. Mantém vivo, mantém a chama quente. Continua aquecendo, aquecendo, aquecendo. Não deixa esfriar. Continua aquecendo, continua correndo a carreira que Deus deu para você. Não para, não para. Avança, avança. E quando eu pedi para eles cantarem essa música, foi porque falava de sementes. E falava de prosperidade. E nós sabemos que prosperidade não é só financeira. Sei que às vezes as pessoas escutam essa música e ficam logo pensando: ah, tá falando para a gente prosperar financeiramente, aquele negócio. Tá bem, irmão. Financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Uma pessoa próspera é próspera em tudo. Em tudo, em sonhos, em alegria, em felicidade, em família, em tudo. Então eu quero que você cante essa música com alegria no seu coração. Para que você continue semeando a palavra. E eu gostaria, não sei se tem a letra dessa música. Eu queria, Cláudio, se pudesse colocar a letra da música para as pessoas poderem acompanhar cantando, porque fica mais fácil a letra dessa música. Prospere e avance. Colocou? Pronto. Eu não tinha visto. E gostaria de convidar a igreja para ficar de pé para cantar, para a gente poder cantar essa música, porque nós vamos continuar plantando, vamos continuar regando as nossas sementes, mantendo elas vivas, amém? Prospere, avance, transborde os celeiros, os céus estão negros para dar chuva. Prospere, prospere, avance, transborde os celeiros, os céus estão negros para dar chuva. Prospere. Espera que as chuvas preparem os campos para que ao cair nela a semente morra. E depois de um tempo faça a colheita de tudo quanto plantou e se alegre no Senhor. Se ouvires a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos, então você terá bênção. A chuva
E a chuva vai cair, chuva vem, e os frutos se virão, e a colheita chegará. Prospere, avance, transborde os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transborde os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere. Uhul! Se alegre, irmão! Quem tá vivo? Quem tá vivo? Aleluia! Prospere, prospere, avance, transborde os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere, prospere, avance, transborde os celeiros, os céus estão negros pra dar chuva. Prospere em Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Pai, porque ela foi plantada em nós. Obrigado, Pai, porque ela irá dar grandes frutos para a tua honra, para a tua glória, Senhor, para o teu louvor. Obrigado, Pai, porque também não desistiremos, Senhor, das nossas sementes, mas nós iremos mantê-las vivas, Pai. Obrigado porque iremos perseverar, porque iremos, Pai, cultivar, porque iremos guardar aquilo, Pai, que já é nosso. Obrigada, Senhor, porque veremos, Pai, a tua perfeita vontade, Senhor, em manifestação, Pai, em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, em nosso trabalho, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Pai, por nossa força, Pai, hoje, Senhor, mais forte, Pai, a gente mais forte hoje em Ti, para avançar, para correr, para conquistar, Senhor, para vencer, Senhor, para tomar do inimigo, Pai, aquilo que é nosso, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós já somos mais do que vencedores em Ti, mais do que vencedores em Ti, Senhor, porque você já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, Pai. Obrigada, Pai, todo louvor e toda honra seja dada a Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.